né? Dialético, né? De dois. Acontece que se alguém tem que tomar uma decisão entre essas duas opiniões tão divergentes, o que vai acontecer? Ou vai prevalecer a opinião de um, ou a duras penas, eles vão tentar conciliar de alguma forma aquelas coisas que não se combinam de jeito nenhum. Na maioria das vezes prevalece a opinião de um sob pressão, né? Vai prevalecer minha vontade, ponto. Então, o que acontece? No mundo atual, nós entendemos que a concepção dialética dá lugar à concepção eslética. O eslético pode ser escrito com X ou com S, tá? E o que isso quer dizer? O que é eslética? Eu aprendi isso há pouco tempo, ano passado. Tá? E eu estou agora me esnobando usando aqui a eslética. Pois é. Então, o que isso quer dizer? Significa que todo conhecimento é importante e, como tal, deve ser absorvido e utilizado na construção de novos saberes, na busca de novas verdades e do reconhecimento do papel do homem, parte do cosmos, no multiverso. Quer dizer, quando eu consigo observar o que outras pessoas dizem e vou fazendo essa conjugação, né, como nós temos estudado, não é assim? Um diz uma coisa, outro diz outra, e nós vamos juntando aquela confusão toda, e às vezes não chegamos a conclusão nenhuma, mas às vezes chegamos, né? Pelo menos que não sabemos. Então é isso, nós temos que partir do princípio que todo conhecimento é importante e que eu não posso de antemão negar, porque senão eu não tenho essa visão transcendental, né? Essa transdisciplinaridade. Pode passar, Léo, por favor. São múltiplas, pois, são múltiplas, pois, as possibilidades de construção desse amor. Podem-se citar, porém, como essenciais à evolução do ser e que já constituem um caminhar em direção ao desenvolvimento desse amor ao próximo, o respeito e a consideração pelo outro. A caridade. Mas o que é essa caridade? A prática da caridade que transcende o simples fato de oferecer um bem material. Não pode ser só isso. É aquela que também se expressa em gestos e palavras, que evita humilhar o necessitado. Não espera reconhecimento nem agradecimento. Não faz alarde da ação levada a efeito. Isto é a caridade. Temos também como construção desse amor o despojamento do ego. Ego. Ego-sum. Não é assim? Ego-sum. Sou eu. O egoísmo é o pai de todos os vícios. É avesso à justiça, à caridade. E, portanto, avesso ao amor. Por que ele é avesso à justiça? É avesso à caridade? Porque se eu só vejo a mim mesmo, tudo sou eu, para mim, né? Eu não posso fazer justiça. Eu nunca vou olhar que o outro tem mais direito do que eu, ou tanto quanto eu, porque eu sou egoísta. Então eu não consigo ver assim. Bem, baseia-se o egoísmo, o ego, no culto ao personalismo, que é uma tendência para se colocar como o centro em qualquer circunstância. Eu. Requer, então, o despojamento do ego, a transmutação na solidariedade. Sem isso, não tem despojamento do ego. É longínquo, porém, o intervalo que vai da informação de como se deve agir até a execução da tarefa.
Uma coisa é como eu devo fazer e outra é eu estar de fato na ação. Faz-se necessário adquirir e internalizar novos valores. Mudar a conduta. Estamos ali ainda? Estão me achando ali? Opa. Tá. Tá. Então, mudar a conduta a partir da conscientização de possíveis maus hábitos. Então, eu só vou mudar a conduta na hora em que eu me reconheço como errado. Se eu acho que o que eu estou fazendo, por conta do meu ego, que acha que eu sou o melhor de todos, está certo, eu não questiono, eu não mudo. Eu não vou ser solidário, eu não vou ter amor. Então, como é que eu vou me conscientizar de possíveis maus hábitos? Aceitar as críticas construtivas que porventura vier a ouvir. 2, controlar o orgulho, a arrogância e a soberba, de modo a não se sentir melhor do que seus semelhantes. Evitar fazer juízos negativos sobre as atitudes alheias. Treinar a mente para estimular o crescimento interior e o exercício do bem. Aproveitar em toda a sua potencialidade a oportunidade reencarnatória a que fez jus, buscando educar-se de forma integral. Não adianta eu ser um excelente cientista se eu não sou um ser humano bom. Não adianta eu ser um excelente pintor, escritor, se eu não dou valor a uma outra profissão, que até pode ser socialmente menor, mas humanamente nunca será menor. Porque todos nós temos a nossa função no nosso espaço, em Gaia. Tanto na esfera do sono, quanto na dimensão do espírito, esforçar-se por alcançar a meta evolutiva em direção à luz, em busca da protoenergia. Em busca daquele momento lá atrás de onde nós viemos. E vamos voltar. É isso. Nós somos criados, simples e ignorantes, vamos evoluindo. E a nossa evolução é tal que nós vamos chegar a algo, a uma energia primeira, primordial, que podemos chamar de protoenergia. A base. Pode passar, Léo, por favor. E neste sentido, nas palavras de Allan Kardec, pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abraça, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Gênesis capítulo 18, perguntas 25. Pergunta 25, página 357. Então, Allan Kardec faz o encerramento do nosso trabalho porque ele mostra que o Espiritismo conjuga várias tendências, várias linhas, como nós vimos lá atrás, ciência, religião, né, e filosofia. Agora, sem querer aqui criticar Kardec, de maneira nenhuma, né, mas nós não podemos dizer assim, ele diz, mais do que qualquer outra doutrina. Eu não sei se mais do que qualquer outra, porque eu não tenho condições de avaliar se alguma outra doutrina já o faz ou poderá fazê-lo. Mas, pelo menos, o Espiritismo faz. E faz por quê? Quando ele diz que ele está apto a secundar o movimento regenerador e modificar o homem, né, propiciar a evolução do ser, porque como é uma doutrina enviada pelos espíritos e que continua a receber dos espíritos novas informações e que está aberta, como o próprio Kardec diz no Livro dos Espíritos,
a mudanças em função daquilo que a ciência vem a descobrir, não mudança da essência, mas mudança das explicações e do conhecimento. Como nós discutimos naquela última reunião que tivemos, a questão da célula, né, do átomo, que a ciência descobre outras coisas, mas não invalida o que está lá na Gênese, né, mostrando que existe um elemento inicial, não é? E que dali surgem. Só que não está explicado em 1857 como aquilo seria nas suas minúcias, até porque se o homem não conhecia nem o maior, não poderia conhecer as minúcias. Mas à medida que a ciência vai progredindo, nós vamos observando que, pegando Gênesis e pegando o próprio Livro dos Espíritos, nós vamos observando que já tem muita coisa ali. Só que a gente passava pela leitura assim, ó, sem entender que já estava de uma forma, não vou dizer alegórica, como Jesus escrevia, mas também tem muita coisa ainda nublada, e que os próprios espíritos chamam a atenção para isso, quando dizem, vocês ainda não teriam condições de entender a nossa explicação, né? Então, gente, é isso. Eu agradeço demais pela oportunidade, a paciência de vocês. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de contribuição. Agradeço aos meus mentores espirituais pela oportunidade. E é só.